Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui na manhã deste domingo para estar estudando mais uma lição. Nós vamos estar estudando a lição de número 6, que fala sobre ideologia de gênero. E o texto básico dessa lição é Gênesis 1, versículos 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e mulher os criou. Durante toda essa lição, nós vamos estar estudando sobre o que é ideologia de gênero. E nós vamos estar falando um pouquinho, sobre essa ideologia que tem sido muito falada nos dias de hoje. E a discussão sobre essa ideologia de gênero faz parte de um fenômeno que se chama transgenerismo. O que é esse fenômeno? O que significa essa palavra transgenerismo? Essa palavra, a definição dessa palavra é que o indivíduo se identifica com um gênero diferente do sexo que lhe foi atribuído no momento do nascimento. Esse conceito se contrapõe aos conceitos de que existe dois gêneros distintos, o feminino e o masculino. Esse fenômeno transgenerismo dá a ilusão de que a pessoa nasceu com o corpo errado. E isso implica em vários casos, como o modo da pessoa se vestir, a maneira como a pessoa se falar, a forma como a pessoa se comporta, e até mesmo chega ao ponto da pessoa não aceitar o corpo o corpo que ela nasceu, e aí chegar aos extremos do qual nós temos muito ouvido falar da questão das cirurgias, de mudança de sexo. E essa cirurgia, ela é chamada de redesignação sexual. Significa que a pessoa nasceu no corpo errado, porque ele pode ter nascido homem, no corpo de homem, só que a sua mente é totalmente voltada para as coisas femininas, e ele gosta de se vestir de forma feminina, ele gosta de se comportar de forma feminina, e daí ele acha que aquele corpo ali não pertence. Ele precisa se redefinir biologicamente para que ele possa ter o corpo de acordo com a mente dele. E com essa ideia, essa ideologia, ela não ensina apenas as duas possibilidades de masculino e feminino. E existe uma definição, uma lista de definições de opções de gêneros, Com essa ideia desse fenômeno transgenerismo, não se atribui somente a pessoa pensar em ser homem ou mulher, mas em uma lista imensa de opções. E no decorrer da lição, que nós vamos já estar passando para o capítulo 1, essa ideia central desse conceito de gênero nasceu de uma escritora francesa, Simone de Beauvoir, que ela é uma feminista. E ela defende a ideia de que a mulher não nasce mulher, mas ela se torna mulher, e vice-versa, que o homem não nasce homem, mas ele se torna um homem. E dentro desse conceito, ela diz que a pessoa ela pode ir se construindo socialmente, culturalmente, da forma que ela achar melhor.
Se eu nascer mulher, mas eu não me acho mulher, eu posso me tornar um homem. Ou se eu nasci um homem e eu não me acho um homem, eu posso me tornar uma mulher. Porque eu não nasci pronta. Eu vou me construir a partir dos meus desejos e das minhas vontades. Então, eu vou... isso dá uma consciência autônoma e libertária, porque eu não vou respeitar mais o meu gênero biológico, né? Mas eu vou me construir da forma que eu queira. Eu posso escolher se eu serei um homem ou se eu serei uma mulher, pois eu não nasci pronta. Eu vou estar me construindo. E é muito importante a gente estar ressaltando que vários pensadores cristãos nos mostram que as ideias desse movimento não se harmonizam com a fé cristã. Então, gente, a gente tem ouvido falar em muitas coisas aí, né, de muitas igrejas sendo criadas para homossexuais, mas o que nós temos que ter em mente é que a Bíblia não nos fala disso e nós não devemos aceitar isso. Eles não se harmonizam. Não existe uma harmonia entre essa ideologia de gênero e a nossa fé cristã. É preciso também a gente salientar que o resultado dessa mentalidade moderna de que não existe uma verdade única e verdadeira, pois o que é verdade para alguns não precisa ser verdade para outros, né? O que eu acredito que eu, Cleonice, nasci mulher e sou mulher, não é resultado de uma mentalidade moderna, porque nos tempos modernos as pessoas podem ser livres para escolher o que elas querem ser. E isso implica na questão de gênero. Eu posso escolher ser homem ou ser mulher. E nós estamos falando de fatos comprovados e valores. Isso faz com que a mente defina o que o corpo é e não o corpo defina o que eu sou, né? Nós estamos voltando lá no início. A mente define o que o corpo é, não respeitando o nascimento biológico daquela pessoa. O corpo nasceu assim e eu não sou obrigada a aceitar meu corpo, porque se eu tenho pensamentos masculinos, eu vou me modificar para a masculinidade e eu não vou aceitar, eu vou ignorar o meu ser biológico. Eu vou ignorar o corpo que eu nasci, porque a minha mente não pensa como mulher. Eu penso como homem, mas o meu corpo é feminino, mas a minha mente não é feminina. E aí, avançando mais adiante, nós temos no capítulo 2, né, como nós cristãos podemos estar respondendo a essa questão. Porque, irmãos, essa é uma coisa que nós temos que lidar. Nós não podemos fugir e fingir que não está acontecendo. A cada dia que passa, as pessoas estão se libertando, né? Como a famosa palavra, estou saindo do armário. Eu estava aí escondido, mas agora eu estou liberto. Eu consigo aceitar não mais a minha natureza, mas o que eu realmente quero ser. E dentro da palavra cristã, dentro do nosso conceito cristão, e nós lemos aqui na Bíblia, e eu vou convidar vocês a estarem refletindo de novo no versículo 27, que diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus criou homem
e mulher. E o que passar disso é uma clara evidência do pecado. Não foi criação de Deus, é uma criação da mente humana. É uma criação de um movimento libertador, né? Que liberta, mas encaminha as pessoas para o pecado. E nós não estamos aqui de maneira nenhuma para a gente evidenciar ou pregar que você, enquanto cristão, ou eu, enquanto cristã, que nós tenhamos ódio, que nós venhamos a ter desprezo por essas pessoas. Mas nós precisamos, sim, pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Esclarecer para eles que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E que nunca, ele não fez um terceiro sexo. Ele criou homem e mulher. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez com um propósito que tanto o homem e a mulher fossem frutíferos, que frutificassem a terra, né, que gerassem filhos para a terra. E nós, né, de acordo com a evolução da medicina, nós sabemos que existem homens casados com homens que têm filhos, mulheres que são casadas com mulheres que têm filhos, mas não são filhos gerados da forma natural. Não são filhos gerados da forma que Deus permitiu que fosse, né? São filhos criados de acordo com o avanço da medicina, fora dos propósitos que Deus fez. Pois quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou de uma forma perfeita e que fossem frutíferos e que frutificassem. Nós estamos falando de filhos e filhas biológicas que são concebidas em laboratórios, muitas das vezes com materiais de doadores anônimos e que a gente não sabe nem... Essa criança, ela não sabe a origem dela e nunca vai saber. Imagina a confusão mental que isso vai criar quando ele chegar numa fase adulta e que ele vai olhar para o coleguinha do lado e ele vai ver que a formação de família dele é totalmente diferente. E aí nós vamos, né, sofrendo os vários questionamentos que a gente sabe que todo mundo tem toda criança tem seus questionamentos, questiona da forma que nasceu, da onde veio, como foi. E imagine essas crianças que são concebidas de uma forma, digamos, anormal. Que questionamentos isso vai trazer, né, para essas crianças de como eles foram concebidos. E segundo a Bíblia, o sexo biológico de uma pessoa revela e determina o seu gênero e o seu papel. Para nós cristãos, né, que seguimos a Bíblia e que acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que o sexo biológico determina e revela o gênero da pessoa, o papel que essa pessoa tem que cumprir na sociedade. Eu nasci menina, eu vou me tornar uma mulher. Eu nasci um homem, eu vou me tornar um homem diante da presença de Deus. E isso, irmãos, não dá o direito de nenhum ser humano fazer o que quiser do seu corpo. Pois como diz a Bíblia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu não posso, de maneira nenhuma, interferir no meu corpo de forma que eu venha a mudar o meu sexo, porque eu tenho um conceito libertário, que não é um conceito que Deus criou para a minha vida. Avançando na lição, nós vamos lá para o capítulo 3, e aí esse capítulo ele fala de como a gente lidar com essas situações.
Pois muitas das vezes a gente pode ter a falsa ideia de que eu só vou ter esses conflitos ou eu só vou encontrar com esses conflitos no mundo, no meu mundo secular. E muitas das vezes a gente não tem a noção ou a gente não quer enxergar que dentro das nossas igrejas pode existir pessoas que vivem com esses conflitos, né? Pessoas que talvez influenciada por grupos de amigos, né? Por convívio de escola, tratando-se de adolescentes, ou pessoas que são influenciadas por um outro meio que convive e que chega a ter dúvidas, né? Sobre a questão da sua sexualidade. E a Bíblia nos ensina, e que deve ser a nossa base normativa, nós precisamos lidar e saber lidar com essas pessoas. Nós, enquanto igreja, temos um papel importante, pois nós devemos evangelizar e não nos conformar. Nós devemos pregar, nós devemos tratar as pessoas que sofrem com essa questão dessa identidade, né? Entender e ajudar ajudar essas pessoas, pois elas precisam entender que elas precisam lutar contra essa ideia. Essa não foi uma ideia que Deus planejou. Não é uma ideia, não é o que Deus fez para o ser humano. E nós não devemos nos conformar, mas nós não devemos tratar com desprezo, nós não devemos tratar com ódio. São seres humanos. Mesmo que estejam no caminho errado, mesmo que estejam com o pensamento errado, jamais nós devemos tratar eles como pessoas indiferentes ou aberrações. Não, essas pessoas, elas precisam conhecer o amor de Deus. Elas precisam entender que o seu corpo, ele precisa ser usado como o templo do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, e jamais para ser mutilado por não aceitar por não aceitar a determinação de Deus na sua vida. E para finalizar a nossa lição, nós, como cristãos, nunca devemos aceitar essa ideologia de gênero, meus irmãos. Mesmo que aos olhos do mundo isso tudo pareça muito normal. São coisas que coisas do século XXI e estão acontecendo à nossa volta. Nós nunca devemos aceitar, pois ela fere os princípios bíblicos e, além de afetar fisicamente e mentalmente as pessoas, além de destruir famílias, além de muitas vezes acabar com o tempo, né? Acabar com sonhos. Nós não devemos aceitar. Nós, enquanto igreja, não devemos aceitar. Também, nós não devemos ter a falsa ideia de que isso com o tempo vai acabar. Isso não vai acabar. Elas vão existir, elas sempre existirão, e nós não devemos ceder a esse modismo. Nós não devemos aceitar e achar que isso é normal. Ou que se eu não aceitar isso, eu não sou uma pessoa de mente aberta. Nós temos que procurar informações na Bíblia. Nós devemos estudar a Bíblia. Mas, muitas das vezes, as informações que nós procuramos na Bíblia, elas não vão ser agradáveis. Pelo contrário, como diz o autor da lição, em muitos momentos, elas serão como sal em cima de ferida.
Vocês já pensaram, quando a gente dá um cortezinho, você jogar um sal naquela ferida? Como que arde? Como que dói? Muitas das vezes, irmãos, quando nós formos buscar orientação bíblica e quando formos nos confrontar e debater essa ideologia de gênero, nós não vamos ser agradáveis às pessoas que as ouvem, né? Sal como ferida. Muitas das vezes nós vamos machucar, vai fazer arder o coração. Mas o que nós nunca devemos esquecer é que, enquanto cristãos, nós não devemos aceitar essa ideologia. Nós nunca devemos aceitar. Nós nunca devemos nos conformar. Nós devemos, sim, proclamar os ensinamentos de Cristo em qualquer lugar e em qualquer tempo para qualquer pessoa, mesmo que isso fira. Mas nós devemos falar a verdade e não devemos nos conformar com esta ideologia que nos é imposta e muitas das vezes querem descer, né, de goela abaixo para que a gente ache tudo normal. Ou que, se eu não achar normal, eu sou uma pessoa quadrada. Eu sou uma pessoa que pensa diferente. Devemos pensar diferente, sim, porque o que a Bíblia nos ensina é que somos homens e mulheres de acordo com a semelhança de Deus e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o nosso corpo ele tem que ser usado para a glória de Deus, para glorificar a Cristo e não para trazerem vergonha. Não para trazer vergonha, ou que muitas das vezes para trazer coisas que no futuro venhamos a nos arrepender de ter feito. Eu desejo aos irmãos, né, que espero que essa lição tenha ficado clara, né, que possamos estar abrindo as nossas mentes para ajudar aqueles que precisam de apoio, de oração, e que tenhamos um bom domingo na presença de Deus. Amém.